Boa noite. A paz de Jesus, irmãos. Amém. Que alegria, né? Como o irmão falava, eu sou Francisco, sou lá da paróquia Santa Luzia, lá no Coutinho. Sou casado, tenho 4 filhos. Sou casado há 17 anos, né? Mês que vem faço 42 anos de idade. Sou lá do estado do Ceará, cheguei aqui em São José dos Campos em 2003, aonde Deus me trouxe para mudar a minha vida, a minha história, amém? E, de certa maneira, a Paróquia Espírito Santo tem um pouquinho da minha vida também. Porque lá no ano de 2004, 2005, que eu era católico de BGE, eu vim numa missa de quinta-feira aqui, e nessa missa foi feita oração, e eu fui batizado no Espírito Santo. Naquele momento eu não entendi a obra de Deus na minha vida. Mas depois de 3 anos, mais ou menos, aliás, 2 anos, lá no Coutinho, na capela Nossa Senhora das Graças, eu comecei a participar de uma grupo de oração Paniama, que até hoje eu faço parte. E lá eu entendi que naquele dia, naquela Santa Missa, Deus já tinha tocado no meu coração. Amém? Amém. Então olha para o pessoal que está ao teu lado e fala assim: Deus, olha para a pessoa, olhando para mim, para a pessoa, Deus não desiste e não vai desistir de você. Eu convido você a aplaudir esse irmão aí. O grupo de oração Paniama que eu participo, ele acontece toda segunda-feira lá na capela Santa Madre Teresa de Calcutá, no Pinheiro dos Palmares. Quem conhece esse bairro aí, Pinheiro dos Palmares? Depois do Magnífico ali. Nós estamos lá com a missão lá faz 2 anos. A gente ficou numa capela, essa capela Nossa Senhora das Graças, 18 anos, e Deus fez um chamado que a gente fosse evangelizar no Pinheiro dos Palmares. E graças a Deus tem dado fruto. Já começou pessoas fazendo perseverança, e Deus vai colocar logo certo naquele grupo de oração. Amém? Então, irmãos, a obra que Deus começa, Ele termina. Porque Deus não é um construtor de faz de conta. Deus não faz pela metade, Ele faz por inteiro. Quando eu vim do estado do Ceará para cá, eu tinha 19 anos. Eu não conhecia a renovação carismática. Eu fugi da catequese com 15 anos de idade. Mas com 23, 24, 25 anos mais ou menos, eu tive a oportunidade de conhecer esse Deus que mudou a minha vida, mudou a minha história. De um jovem que era prostituto nas noitadas, que bebia, que saía de noite nas noitadas, nos forrós, na vida. Deus mudou a minha história e me deu a vida nova. Então eu posso dizer para você hoje, eu sou aquilo que Deus fez na minha vida, e eu posso dizer para você, eu não posso mais olhar para trás. Porque o que o mundo tem, ele não chega nem perto daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? E se você crê nisso, aplauda Jesus, aplauda o Senhor. Porque Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor da nossa história. Ele é. Irmãos, você poderia estar fazendo muita coisa na sua casa. Talvez você veio de trabalho para cá, não sei. Talvez você saiu do seu trabalho, chegou um pouquinho atrasado aqui, não sei, mas você veio de grupo de oração. Por quê? Porque você tem sede de Deus, porque nós temos sede de Deus. A palavra fala assim que a nossa alma tem sede de Deus, de um Deus vivo, de um Deus que morreu e ressuscitou no terceiro dia para nos salvar. Então você não está em qualquer lugar, você está no lugar santo que Deus escolheu para você. Você é especial, você é aquele que Deus escolheu para ser aquilo que Deus quer na sua vida. Agora, irmãos, nós precisamos corresponder a esse chamado. Por isso eu convido você a pegar comigo a palavra de Deus no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 1. E o tema que me foi proposto para hoje é esse: deixa o Senhor te conduzir como uma planície aberta. Deixa o Senhor te conduzir numa planície aberta. E quando os irmãos eles estavam conduzindo aqui, o Senhor me recordava uma música, né? Se eu não me engano, acho que é do Tony Alisson essa música, que fala assim, né? Leva minhas águas profundas, aviva-me de novo, Senhor. Vamos lá. Leva minhas águas profundas, aviva-me de novo, Senhor.
começo da música é assim: eu guardarei tua palavra em meu coração, na tribulação exaltarei teu santo nome. Irmãos, quando nós guardamos a palavra de Deus em nosso coração, ela faz produzir frutos e frutos de perseverança. E eu tenho certeza que essa palavra entrará no seio do meu coração e vai trazer para nós, para mim e para você, frutos de perseverança e frutos de conversão. Porque, irmãos, eu acredito que ninguém que chegou aqui hoje vai voltar para casa do mesmo jeito que chegou. Porque Deus tem uma obra nova na tua e na minha vida, uma obra nova de restauração e de conversão. Mas é preciso que nós mudemos de direção da nossa vida e convertemos nosso coração para Deus. Amém? Amém. Então o profeta vem dizer assim, o profeta Oséias, versículo 1 do capítulo 4: escutai a palavra do Senhor, ó israelitas, porque o Senhor tem uma demanda com os habitantes do país, pois não há sinceridade nem amor ao próximo, nem conhecimento de Deus no país. Juram, mentem, matam, roubam, cometem adultério, usam de violência, derramam sangue sobre sangue. Irmãos, eu queria pegar essa passagem e ir aos poucos para a gente entender aquilo que o profeta quer falar para nós, porque ele está falando no tempo de Israel. A palavra de Deus vem dizer que o profeta Oséias, ele é considerado um dos profetas menores. Ou seja, o profeta vem anunciar e denunciar. Ele anuncia Deus e denuncia também o pecado do povo. Quando Oséias está falando para Israel, um povo que estava virando as costas para Deus, ele fala assim, irmãos, veja, versículo 2, que o povo estava jurando, matando, mentindo, roubando, cometendo adultério, usam de violência e derramam sangue sobre sangue. E eu quero perguntar para você nessa noite, irmãos, no país em que nós vivemos, no mundo em que nós vivemos, será que a sociedade está assim? Sim ou não? As pessoas mentem? As pessoas caluniam? As pessoas adulteram? Sim ou não? Sim. E eu pergunto para vocês, será que esse povo, e muitas vezes até nós, não estamos virando as costas para o Senhor? Porque você pode até dizer assim, mas Francisco, no tempo lá de Israel, o profeta estava anunciando e denunciando aquele povo que estava adulterando, que estava trocando Deus pelos ídolos. Mas irmãos, hoje, no tempo de hoje, as pessoas estão trocando Jesus por trabalho, as pessoas estão trocando Jesus por prostituição, as pessoas estão trocando Jesus pelo adultério, as pessoas estão trocando Jesus por nada, irmãos. Jesus está sendo esquecido pelas pessoas. E eu e você nessa noite somos chamados, irmãos. Eu estou anunciando, estou denunciando. Somos chamados a converter a nossa vida, o nosso coração para o nosso Deus, que é santo e que é maravilhoso. Porque quando o profeta se depara com Israel adúltera, uma Israel comparada a uma mulher adúltera, que deixou o seu marido e uniu-se a outro homem, ele está dizendo assim: Israel, casa de Deus, morada de Deus, você trocou o Deus vivo, o Deus verdadeiro, por um Deus de barro, um Deus de mentira, você está adorando ídolos. Irmão, qual é o seu ídolo? Grupo de oração unidos em Cristo, não é isso? Qual é o seu ídolo? Você que é servo, eu também sou servo do meu grupo de oração, o Pai me ama. Mas qual é o ídolo, irmão, que eu estou colocando no lugar de Deus? Qual é o ídolo que está ocupando o meu coração e está deixando Jesus em terceiro, em quarto, em quinto plano? Sabe? Pessoas deixando de ir à Santa Missa por causa de futebol, por causa de cinema, por causa de churrasco. Não, está errado. Nós precisamos voltar o nosso coração ao nosso Deus, porque Ele é vivo, Ele é ressuscitado e está no meio de nós. Ele está aqui, porque a palavra de Deus vem nos falar: aonde há duas ou mais pessoas, Jesus está aqui no meio de nós, está na Eucaristia, querido. Ele não te abandonou.
abandona, mas nós muitas vezes estamos abandonando o Senhor por coisas passageiras. Por coisas passageiras. E aí o profeta vem dizer a Israel e a mim e a você, nos comparando muitas vezes, irmãos, com um adúltero que deixou o Deus verdadeiro para buscar coisas falsas deste mundo. Sabe, eu tenho um amigo que quando eu tinha cabelo, ele sempre cortava meu cabelo. E ele um dia falou para mim assim: Francisco, agora eu vou dar um tempo da igreja, do grupo de oração, e vou cuidar de mim e da minha família. Olha só, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que construir bens, e depois eu volto para a igreja, depois eu volto para o grupo de oração. Irmãos, isso faz mais ou menos, e foi na minha paróquia, irmãos, isso faz mais ou menos uns 5, 6 anos, eu acho que foi antes da pandemia um pouquinho. Quero perguntar para você, você acha que essa pessoa voltou? Não voltou. Ela está buscando a riqueza, ela está buscando a felicidade, ela não existe. Porque só Deus, só Jesus é a nossa felicidade. Só Jesus é o Deus poderoso para mudar a nossa vida e a nossa história. Porque a palavra de Deus fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão dadas por acréscimo. Serão dadas. Só que as pessoas estão invertendo. Elas estão buscando primeiramente as demais coisas. Se der tempo, vai buscar a justiça de Deus. E se não der tempo? E se não der? Porque eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a 3, 4 segundos. Nem daqui a um segundo eu sei. Imagina o dia de amanhã. Sabe? Se você tem um sonho, lute por ele. Pelo trabalho melhor, pela sua família, lute. Mas não abandone Deus. Não deixe Deus. Porque eu digo para vocês, irmãos, se é que nós temos algo precioso nessa vida, é Deus, é Jesus. Porque Ele nos chamou pelo nome para que nós possamos ter vida e vida em abundância. Você não nasceu para ser escravo, não, irmãos. Você não nasceu para ser escravo dos egípcios, não nasceu. Você nasceu para ser livre em Cristo Jesus. E o profeta está anunciando e denunciando: volta Israel, que o teu Deus te chama. E o versículo 3 fala assim: por isso está de luto o país, e todos os que neles habitam desfalecem. Irmãos, a nação que ignora o seu Deus, a nação que despreza o seu Senhor, ela não é uma nação feliz. O nosso Brasil, irmãos, só terá felicidade plena, isso eu digo com toda certeza, quando todos nós brasileiros reconhecermos que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Nenhum homem é capaz de mudar uma nação a não ser Deus, a não ser Cristo. E as pessoas precisam buscar esse Deus, porque eu acredito que eu e você estamos aqui hoje não apenas para ocupar um espaço no banco, não é por isso. Nós estamos aqui hoje porque nós precisamos do Senhor, sim ou não? Sim. Precisamos. E nós somos dependentes de Deus. A nossa dependência, irmãos, não é do dinheiro. Não pode ser da droga, não pode ser do álcool, não pode ser da prostituição, não pode ser dos vícios, mas a nossa dependência total precisa ser do Senhor. E nós precisamos, irmãos, andar decididamente buscando o Senhor. Não pare, não pare, porque o céu, ele é dos violentos. A palavra de Deus fala para nós assim: que todos aqueles, Mateus 24:13, fala assim, que todos aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Serão salvos. E até o fim, irmãos. Jesus não falou que é pela metade. Jesus não falou que ia ser só um pouquinho, mas é até o fim. Então eu e você precisamos nessa noite ouvir a voz de Deus, inclinar o nosso coração, convertermos a nossa vida a Jesus e falar: Senhor, eu estou aqui. Talvez eu sou essa Israel prostituída, esse povo do Antigo Testamento que se prostituiu, que abandonou o Deus verdadeiro para seguir ídolos. Jesus talvez seja eu. Eu quero voltar, Jesus. O Senhor está me anunciando a boa nova, Jesus, através da sua palavra, através do profeta Oséias. Está denunciando o meu erro, Jesus, eu quero voltar. Se eu preciso, se achar necessário, eu vou me confessar para que eu possa comungar novamente, Jesus. Eu preciso. Irmãos, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje.
A nossa vida, ela é um piscar de olhos. Como eu falava, a gente pode estar aqui agora, mas amanhã nós não sabemos o que será de nós, o que será da nossa vida. Talvez muitos de vocês, servos que estão aqui, conheceram o irmão Jefferson, esposo da Rosário. A irmã que conhece. Servo de Deus, um grande pregador, um grande formador, uma pessoa que eu tive o orgulho de ser amigo, e seu amigo, né? Porque é em Deus. E eu tive com esse irmão em várias formações, fui formado também por ele. E a última formação que a gente teve com ele foi lá na Capela São Judas Tadeu, no Coutinho, lá no bairro Coutinho São Judas. E aquele irmão estava com dificuldade de andar. Mas sabe, irmãos, o que me impressionou naquele filho de Deus, naquele homem perseverante, é que eu não vi em nenhum momento ele murmurando porque estava naquela situação. Não é verdade, irmão? Sim, ele era meu coordenador Pois de é. formação. Ele não murmurava, ele não reclamava. Deu aquela formação com dificuldade, terminou a formação, o filho dele levou ele para casa. À noite, o Paulo, que é o coordenador diocesano da renovação aqui da diocese, mandou um áudio para nós, lá no grupo. O nosso irmão Jefferson fez a sua Páscoa. E parece, irmãos, que eu estou falando isso aqui, querendo chorar, mas não é de tristeza, não é de alegria, sabe por quê? Porque o irmão foi em Deus. Imagina se esse irmão não estivesse em Deus. Imagina se a vida dele não fosse dedicada a Deus. Se ele tivesse virado as costas para Deus, hoje eu estaria chorando de tristeza. Mas hoje eu choro, me emociono de alegria, porque ele foi um irmão que combateu um bom combate, que ele guardou a fé, que ele não renunciou a Jesus. Irmão, mesmo da dificuldade aí, né? Doente, fisicamente falando, mas um espírito cheio de Deus e dando o seu melhor para Deus. Volta para Deus, povo de Israel, porque você não sabe o amanhã, eu não sei o amanhã, e nós precisamos decidir hoje. O profeta está anunciando, está denunciando, e fala assim, versículo 5: tu tropeçais de dia, e o profeta tropeçará contra ti de noite, e farei perecer tua mãe. Meu povo morre por falta de conhecimento. Não precisa responder, mas tem católico que sabe muito mais do Big Brother Brasil do que da vontade de Deus na vida dele. E é triste dizer isso, irmãos. Nós precisamos deixar de ser católicos de IBGE, ou de ser católicos fast food, sabe? Que quer tudo pronto. Fast food é aquele católico que quer tudo pronto. Ele só vai na missa que for por libertação, ele só vai no grupo de oração que tem 1000 pessoas, sabe? Quer tudo pronto. A gente tem que esperar de Deus aquilo que Deus tem para nós, não aquilo que nós queremos que Deus faça, aquilo que Deus tem. Então, quando o profeta fala que o povo morre por falta de conhecimento, e é verdade, a nossa igreja é tão rica, irmãos, no catecismo, nos documentos, e muitas vezes a gente não lê. A irmã aqui é formadora, né? Eu tive lá no final de semana, ela deu uma palestra sobre intercessão, lá na Mito Diocesano, não é isso? E ela falava sobre a intercessão, falava da importância da gente buscar o conhecimento, e é verdade, para que a gente possa combater um bom combate, para que a gente não possa ser levado pelas águas desse mundo, porque aquele que não tem conhecimento de Deus, das coisas de Deus, dificilmente fica em pé diante das tribulações. Agora, o profeta fala: converte o teu coração e volta para teu Deus, Israel. Eu quero perguntar para mim e para você nessa noite, então, o que é que tem te afastado de Deus? O que é que tem feito você negar a Deus? Porque ser católico aqui dentro do coração não é difícil, não. Agora eu quero ver a gente ser católico lá fora. Na hora que alguém passar um troco errado para você, na hora que alguém perder um cartão de banco, na hora que alguém tirar a tua paz, né? Eu sempre falo assim para minha esposa que a minha luta hoje não é contra a bebida alcoólica, porque quando eu bebia, eu nunca fui alcoólatra, né? Mas a minha luta maior hoje é com a paciência, porque eu vim de uma situação em que as pessoas diziam que é dente por dente, olho por olho, sabe?
Não levar nenhum desaforo para casa, não. Então, quando eu vejo que eu estou numa situação de perigo, porque a palavra de Deus fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, às vezes eu tenho que fugir. É aquela pessoa que recebe você mal, você quer dar um troco, né? E você falou, opa, vem até aqui o negócio, mas você tem que fugir, porque eu não posso voltar lá no meu velho. Eu não posso voltar àquilo que eu era antes. No ano de 2006, aliás, quando eu cheguei aqui em São José em 2003, eu era um jovem que tinha muitos sonhos. O meu sonho era vir para São José, ficar um ano, comprar uma moto e ir embora, só isso. Mas o sonho de Deus na minha vida era muito maior. E no ano de 2006, quando eu tive um encontro pessoal com Jesus nesse grupo de oração, a minha vida se tornou mais clara. Porque como diz, né, o tema, deixe o Senhor te conduzir como uma planície aberta. Aquele jovem que chegou aqui em São José sem conhecer ninguém, sem conhecer a cidade, ao ter um encontro pessoal com Jesus, ele começou a ver as coisas de maneira diferente. Só que ainda estava no pecado. Eu estava participando do grupo de oração mais ou menos uns 6 meses. Eu ia para o grupo de oração e depois ia para o forró. Eu ia para o grupo de oração, depois ia para o forró, bebia, me prostituía. Certo dia, eu cheguei em casa do grupo de oração. Nessa época eu ainda não era servo do grupo, era participante. Eu estava em casa e um amigo me ligou e falou assim: Francisco, hoje vai ter forró. Eu não sei se vocês já foram, já ouviram falar, há muito tempo atrás, lá no Campos dos Alemães, um local chamado Vaquejada. E lá dentro, não se vergonha não, irmão, eu também já passei por isso, mas nós estamos aqui hoje, fique tranquilo. Deus é maior do que o nosso passado. Então eu ia, irmãos, nesse lugar, e nesse dia me ligaram para ir lá. Eu olhei no relógio, era mais ou menos 9h30 da noite, e eu falei assim: vou tomar um banho. Não gosto de chegar nesse lugar muito cedo, vou deixar para chegar mais ou menos umas 10h30. Fui lá, tomei banho. Nessa época eu não era casado ainda, eu morava sozinho, irmãos. Olha só, eu morava só. E eu me deitei na cama e falei assim: vou descansar, porque eu sabia que eu não ia dormir. Eu sabia que eu não ia, né? Eu só não sabia que Deus ia me dar um sono profundo. Deitei, adormeci. Acordei no outro dia, 7 horas da manhã, atordoado, sabe? Para quem não sabe o que é atordoado, é a pessoa que se acorda, você sabe onde está. É mais ou menos assim. E aí, eu falei: meu Deus, eu já cheguei do forró, olhei, a roupa estava no mesmo lugar, o meu carro estava lá, a chave estava lá, o sapato estava lá. Eu falei: eu não fui. Para mim foi normal aquilo. Levantei, fiz o que tinha que fazer, fui trabalhar. No próximo final de semana, me ligaram: e aí, vai vir? Eu falei: vou. Cheguei no grupo de oração, eu falei: eu estou cansado, sabe? Só que, irmãos, eu não estava cansado apenas fisicamente, eu estava cansado espiritualmente, porque aquela vida, eu não podia servir a 2 senhores, sabe? Eu tinha que tomar uma decisão. Só que eu não sabia que o Espírito Santo já estava me convencendo. Não foi ninguém que chegou para mim e falou assim: para de beber, para de se prostituir. Porque para mim, irmão, naquela época, com todo respeito às mulheres que estão aqui, eu achava que uma mulher era um objeto, que eu podia possuí-la, sabe? Eu achava assim. Tinha o pensamento do mundo, o pensamento mundano, totalmente errado. E naquele domingo que me chamaram para ir, eu nem tomei banho para ir. No dia que eu cheguei na operação, eu deitei e fui dormir. E os dias foram passando, e os dias foram passando. E hoje, irmãos, para a honra e glória de Jesus, já fez 21 anos que eu não precisei mais buscar a prostituição. Faz mais ou menos 21 anos, irmãos, que eu não coloquei mais um copo de cerveja na boca. Faz mais ou menos 21 anos que eu me neguei ao mundo para servir a Cristo. E foi naquele sono que Deus me deu que Ele me curou. E por que eu estou falando isso, irmão? Não é porque eu sou melhor que ninguém, misericórdia. Sou pequeno, sou pecador, sou falho. Mas quando você e eu nos entregamos a Deus,
ouvimos a voz de Deus, deixamos Deus nos convencer, Deus ele tem as maneiras dele de fazer em nós uma conversão e nos dar uma vida nova. Como eu falei no início, hoje sou casado, tenho 4 filhos. Eu nunca pensei em morar em São José, sinceramente. Até porque quando eu vim para São Paulo, eu achava que eu ia morar em São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, meu patrão me trouxe para cá. Mas não foi meu patrão que me trouxe, foi Deus. E é como diz a música, quem me segurou foi Deus, né? Até hoje. E o que é que eu quero dizer com isso para você, meu querido e minha querida? Não existe esse ditado que fala assim que pau que nasce torto nunca se endireita, né? Endireita sim. Eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que preciso mudar muita coisa na minha vida, sabe? Mas eu louvo a Deus por a vida que Ele me deu, porque eu sou aquilo que Deus quis para mim. Não porque eu sou bom, não porque eu tenho méritos, não. Mas que quando você ouve a voz de Deus, diz o profeta, volta a Israel para o coração de Deus. E o profeta está denunciando, está falando o seguinte, lá no versículo 12 fala assim, olha, meu povo consulta ídolos de madeira. Quando você tem um problema aí, você vai consultar quem? A sua vizinha? O seu vizinho? O seu amigo do trabalho? Não. Nós temos que consultar o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos. Porque o mundo, irmãos, e a iniquidade do mundo, eles querem saber dos prazeres desse mundo. Mas o mundo e as paixões do mundo passarão, mas a palavra de Deus não passará, ela é eterna. E quando eu e você dizemos sim para o Senhor, colocamos a nossa vida, a nossa família nas mãos de Deus, Ele cuida, Ele salva, Ele liberta. Porque Deus tem feito grandes coisas na minha vida, irmãos. Meu pai era alcoólatra. Hoje meu pai mora perto da minha casa. Graças a Deus para o bebê. Sabe? Então vai caminhando com Deus. Que a nossa decisão ela possa ser uma decisão verdadeira, perene. E não uma decisão de momento. Hoje eu sirvo a Deus, amanhã eu não sirvo. Hoje eu sou católico, amanhã eu sou de tal seita, depois de tal seita, depois de tal seita. Deus fala assim para nós, eu sou Deus. Deus é o que? Ciumento. E Ele não divide o amor dele com ninguém. Então, mandamento de Deus, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele prestará cultos. Não importa o que as pessoas aí fora estejam fazendo, o que importa é que eu e você servimos e serviremos ao Senhor. Porque a nossa vida ela precisa ser baseada na vontade de Deus e não na vontade do mundo. A minha filha fala assim, ela tem 16 anos. Irmãos, como eu estou ralando com essa juventude de 16 anos, confesso, minha primeira filha adolescente. O respeito dos adolescentes que estão aqui, mas eu estou sofrendo um pouquinho, sabe? Porque eu sou um pouco enjoado. E ela fala assim, pai, mas os pais das minhas amigas deixam fazer isso, deixam fazer aquilo, eu escutando, né? Eu falei, mas aqui em casa quem manda é Deus. E se Deus fala não vai, você não vai. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não afrouxe a sua família, não seja fraco, faça a vontade de Deus. Porque se você instruir, se você falar a verdade, mesmo que um filho seu se perca, saia do caminho que é Jesus, um dia ele vai lembrar, eu tive uma experiência com a mão de Deus na minha casa e eu vou voltar. Porque com 15 anos eu fugi da catequese. E Deus me esperou. Será que esse Deus não vai esperar os nossos adolescentes? Não vai esperar eu e você? Mas já que eu e você estamos aqui hoje, nós precisamos tomar uma decisão de não olhar para trás e seguir decididamente. Por isso convido você a levantar onde você está, meu irmão. Coloca a mão no seu coração. E nós vamos pedir ao Senhor nessa noite que Ele nos conduza nessa planície aberta. E essa planície aberta, irmãos, é a vontade de Deus. Aquele que obedece a Deus não erra. Aquele que serve ao Senhor não erra. Coloca a tua vida, as tuas angústias, os teus pensamentos, os teus sentimentos na mão de Deus, e você verás a glória de Deus acontecer em tua vida. Amém? Amém.